Professor, boa noite. Boa noite. Um primeiro tempo irreconhecível, né? A gente poderia colocar assim, do esporte, apesar dos gols, como surgiram. Não, acho que 10 minutos, né, gente? Não mais do que isso, né? Os 10 minutos, sim, eu concordo plenamente. O resto, não. Tá. E eu acabei de falar com o técnico do Ituano e perguntei para ele no estudo que ele fez e o que foi realizado e o que é que deu certo em cima do esporte. Qual a visão dele? Ele citou algumas situações. A primeira, marcação lá na frente, só o Love estava marcando a saída de bola, com isso facilitou a saída deles, né? Falou do Juba, que é um grande jogador, mas que como lateral na marcação tinha suas deficiências, enfim, foi por esse caminho. Queria que o senhor fizesse uma geral desse meu comentário do esporte no primeiro tempo, aspas, irreconhecível, e dos comentários do técnico do Ituano. Obrigado, boa noite. Assim, cara, eu sou muito claro, eu não tenho que fazer média com ninguém, eu já estou nesse futebol, já tem muito mais tempo que muita gente aí possa esperar. Assim, avaliando, 10 minutos irreconhecíveis, concordo plenamente. Depois disso, não. Depois disso, o time deles praticamente não chegou, depois dos 10 minutos. Já 2-0, podia ter feito 3, poderia ter feito um quarto gol, mas depois daquilo ali, eles nem chegaram. O segundo tempo aqui foi um ataque contra a defesa. Agora, quem ganha, conta a história que pode. Eu acho que o Juba não foi assediado pelo lado. Teve a jogada do primeiro gol, que foi um cruzamento, comecinho de jogo, cruzaram. O cara fez o gol de cabeça no meio da área. Mas o Juba foi lateral a vida inteira. Então agora, que foi, né? Eu queria que ele tivesse talvez falado um pouquinho sobre a arbitragem, né? De uma equipe. O que eu falo é o seguinte, gente, eu não tenho problema nenhum de perder jogo. A responsabilidade é minha. Eu não tenho nenhum problema. Eu só não posso concordar com um árbitro que vem apitar jogo, que é, assim, para mim, despreparado. É da minha terra, então eu posso falar com autoridade, entendeu? Porque eu acompanho no dia a dia, eu vejo o que ele já fez, todos os problemas que ele causa quando ele tem um jogo para poder comandar. Então, a primeira coisa, que eu estava tranquilo, que ele falou que ia descontar, eu o tempo todo falando assim, vou descontar o tempo. Cara, ele deu 4 minutos no primeiro tempo, ele deu 7 minutos no segundo, com 2 atendimentos. Foram, se eu não estou enganado, 8 substituições, né? Com lances polêmicos ali, né? Que ele teve que esperar para escutar o VAR. Então, assim, e sem contar um lance que para mim foi pênalti, cara. Alguém pode, assim, faz força para não ver. Ele e o VAR, né? Que é o Emerson lá também, que é da terra, então eu posso falar que conheço muito bem. E não é à toa que vira VAR. Vira VAR porque muitas vezes não teve a capacidade de poder fazer bom trabalho dentro de campo. Então, assim, a gente lamenta muito, como eu falei, 10 minutos, né? Que eu falei na pré-eleição, falei jogo passado. Coincidentemente, foi a mesma situação que aconteceu contra o Guarani também. Então, não é uma coisa que está acontecendo agora. Aconteceu o jogo passado, aconteceu lá contra o Criciúma, aconteceu em pelo menos 6 derrotas nossas, o comecinho de jogo, a gente entra vacilante, não acha que está jogando uma partida de futebol, e eu falo sempre, a partida pode ser definida no primeiro lance, ela pode ser definida no último lance, ela pode ser definida em qualquer lance, em qualquer momento. Então não entra relaxado, não entra disperso, concentra. Felizmente a gente previu essas situações, mas acabaram acontecendo. Então 10 minutos muito ruins, depois a gente consegue ter o controle do jogo, até porque a equipe deles também, com a vantagem que tinha, acaba não jogando. Não tem nada disso do Love marcar sozinho. Se você pegar o jogo todo, você vai ver sempre o Wagner e o Jorginho marcando juntos. Sempre. Pega o jogo lá e dá uma olhadinha. Sempre. Sempre. E não teve envolvimento pelos lados. Tivemos erros. Entendeu? Bola que era para ter tirado, bola que era para ter tido um pouquinho de atenção. Um lateral. O primeiro gol sai de um lateral cobrado, o cara cruza na área e faz o gol. Então, foi muito por esse caminho. Então, não vejo que houve nenhum tipo de nó tático. Mas quem ganha fala o que quer, né? E a gente tem que ficar aqui com a humildade de poder deixar que quem ganha o jogo possa aproveitar e desfrutar do momento. O que nós temos que fazer agora, mais uma vez, é nos prepararmos para poder buscar o resultado fora de casa. É isso que nós podemos fazer. Esse jogo, nada mais pode ser feito, felizmente. Obrigado.
Professor, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre o time que entrou em campo hoje, né? O Juba ali na lateral esquerda, você falou um pouco sobre isso. O Alan um pouco mais pro lado esquerdo também, a volta do Fábio no meio campo. E ainda explorando mais essa questão do começo do jogo, que você falou da falta de atenção, é uma questão anímica mesmo, de comportamento, de uma falta de atenção, enfim? Cara, é uma série de coisas, assim. O que pode ser? Às vezes o jogador entra num começo esperando para ver o que vai ser o jogo. E muitas vezes o jogo define ali, né? Como tem acontecido. A gente entra, aí toma um gol, imediatamente toma outro, né? Eu costumo falar e fazer uma analogia muito com o lutador de MMA ou um boxeador. Você toma uma porrada na cara, aí quando você está pensando o que vai... Você sente. E se você não tomar uma providência rapidamente, você vai perder ali. Vai acabar ali. E foi isso que aconteceu nos 2 últimos jogos. A gente sofre um gol, entendeu? E toma imediatamente um segundo gol. E aí você... Assim, e é engraçado que hoje, mais uma vez, se eles forçassem mais um pouquinho, talvez fizesse o terceiro. Porque a gente sentiu demais. Porque pode acontecer, você tomar um gol, aconteceu. Mas assim, deixa passar um pouquinho, equilibra um pouquinho, tenha tranquilidade, entendeu? Se terminasse 1-0 o primeiro tempo, não quer dizer que a gente poderia virar, mas assim, a expectativa é melhor do que 2-0, é mais difícil. E não que a gente não tenha construído chance para isso. A gente fez podia ter feito o segundo, poderia ter feito até um terceiro, talvez. Mas fica muito mais difícil, fica muito mais cômodo para quem vai defender, né? Então, a gente alerta. Em relação, cara, assim, as alternativas, eu estou tentando todas, cara. Eu perdi meus 2 laterais esquerdos titulares. A partir desse momento, eu estou tentando. Eu joguei com 3 zagueiros, eu joguei com um menino ali, eu joguei com o Juba ali, e agora nem o Juba eu tenho mais. Quer dizer, eu estou tentando, estou buscando. Mas o Roberto não pode, cara. A perna faz muita diferença ali, de ter um jogador com a perna boa, de saber fazer os cruzamentos, porque a gente tem nessa função um jogador muito especial. Não é só o lateral esquerdo que a gente pede. Dentro do sistema nosso de jogo, é um jogador que faz uma função um pouco diferente. Todos os 2 que a gente estava com eles até pouco tempo atrás, eles já tinham se ambientado muito bem com isso. E eles dão tanto ofensividade, quanto dão também a questão defensiva. Então, a gente está buscando alternativas dentro do clube, dentro daquilo que a gente pode, né? Mas eu falo mais uma vez, assim, não acho que nós tivemos problema até, talvez, mais pelo outro lado do que por esse lado. Então, assim, discordo completamente. Quem quiser entender na escalação todo o problema. Não foi, tá? Eu acho que a gente teve... Até num lado que era um lado mais seguro, a gente teve problema também. Professor, boa noite. Boa noite. A gente vê nessas substituições que o senhor fez exatamente isso que o senhor falou, as suas tentativas, as alternativas. E aí eu já queria também lhe perguntar se o Rosales e o Edinho não seriam a solução para primeiro tempo, e aí o senhor utilizar esses jogadores e talvez aí sim fazer essa conjuntura que o senhor falou da tentativa e da afirmativa. É engraçado, toda vez que eu ponho o Edinho no primeiro tempo, as pessoas perguntam por que o Facundo, e o Facundo entra no segundo tempo, por que o Facundo não começou. Aí quando começa com o Facundo, por que o Edinho não começou? Assim, cara, às vezes eles estão entrando melhor do que começando, né? E a gente tem que fazer escolhas. No último jogo, achei que o Edinho não teve, né, o primeiro tempo não foi bom. Achei que foi melhor com o Facundo, e a gente põe, acho que... Então, são alternativas que a gente tem. Depois do acontecido, gente, fica fácil de você buscar, assim, ó, se você quiser culpar o treinador, você vai conseguir. Se você quiser culpar a escalação, você vai conseguir. Se você quiser culpar você pode culpar quem você quiser. Porque a gente perdeu, e a gente tem que reconhecer isso, né? É um time que, até pouco tempo, né, numa sequência de vitórias, ele conseguiu, né, buscar a liderança do campeonato, e a gente vai ter que fazer agora um trabalho semelhante, pegar uma sequência de vitórias novamente. Não tem outra alternativa. E esse grupo já deu demonstrações que é capaz de fazer isso. Então,
avaliando, assim, eu acho que o nosso comportamento nos primeiros 10 minutos são determinantes para o resultado. Acho que o restante, tudo a gente pode avaliar, vocês vão ter uma opinião, eu vou ter outra, mas você pode até justificar alguma coisa. Mas, para mim, o que foi determinante foi o comportamento nosso nos 10 primeiros minutos. Anderson, boa noite. Boa noite. Nesse atual momento do esporte, o que te preocupa mais? Os espaços cedidos na defensiva nos 5 últimos gols que tomou nesses 2 jogos ou a ausência até o final da temporada, ou a ausência, no caso, do Luciano Juba, né, que após o dia 31 não é mais jogador do esporte? Cara, a questão do Juba, ela foi, para mim, sempre muito clara, entendeu? A gente sabia exatamente até onde que ele iria. Juba foi um profissional exemplar aqui, ninguém pode falar um A dele, porque ele cumpriu até a última gota, até hoje, por exemplo. Eu já vi muitos casos de jogadores que já tinham um acerto com outro clube, que o jogador não ia nem jogar, não ia nem treinar. Juba treinou até o último dia, jogou até o último dia, jogou com a disposição, com a entrega, com a determinação que... E ele entregou muito pra gente, entregou muito pro esporte. As pessoas falam assim, 4 milhões, pega 4 milhões para comprar o que ele... Isso não é nada, é muito pouco para um clube. O que o Juba fez nessa temporada aqui, né? São 20 gols, 18 assistências, ou 18 gols, 20 assistências, não sei. Foi uma coisa que é imensurável para um jogador, assim. Não é à toa que ele foi requisitado no mercado. Então fica só o agradecimento. O que, claro, me preocupa muito é essa facilidade que a gente tem sofrido os gols. Não é nem que a gente é tão assediado, gente. Vamos entender um processo. Não é que o adversário vem aqui e cria 10 chances. Mas ele cria 3, faz 3. Cria 4, faz 2. Cria 3, faz 2. Cria 5, faz 3. E é isso que me incomoda muito. A gente não é um time todo aberto, que o adversário vem, cria quantas situações... Como a gente criou hoje. Nós criamos muito mais do que o Ituano. Só que a gente não conseguiu. 18 finalizações, eles 3. Criamos muito mais, muito. Assim, a proporção foi absurda. Só que os caras foram lá, fizeram 2, nós fizemos só 1. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Que a gente está, todo jogo, a gente busca entender esse processo, o que está acontecendo. Pode ser um momento e a gente tem que saber lidar com isso e buscar, né, como eu falei assim, o que a gente precisa fazer agora é o que nós fizemos um tempinho atrás. Que a gente teve uma sequência muito ruim de resultado e, de repente, a gente consegue uma sequência muito boa. Então, a gente precisa agora dar o primeiro passo, que é vencer o próximo jogo. Esse é o próximo passo. Jogo difícil, extremamente complicado, mas nós temos que estar preparados para ir lá e vencer. Boa noite, Anderson. Boa noite. Você agora há pouco falou sobre o grupo que você tem, que conseguiu, em momentos difíceis, né, da temporada, conseguir reverter algum tipo de situação negativa para o grupo. E mesmo vindo para essa sequência que é menor do que outra que o Sport teve, que foram 4 jogos sem vencer, agora são 3 jogos sem conseguir vitórias. Eu queria saber o estado anímico do grupo, mesmo tendo um grupo muito experiente, cascudo, que você tem em mãos. De que maneira você vai tentar fazer para que, no psicológico dos atletas, por conta da sequência e do rendimento que o time teve nessas 3 últimas partidas, não possa afetar para daqui para frente no rendimento do time, exatamente no que você está pensando nessa recuperação já na próxima partida, Anderson? Falando de uma maneira clara, acho que o jogo da Tombense é um jogo que não teve nada de excepcional. Situação muito difícil jogar lá em Tombos. O lugar é difícil, dificílimo de acessar. Chegar lá em Muriaé, só quem passa por isso sabe um pouquinho como é que é difícil. Não acho o campo com qualidade ruim, sem torcida. É um jogo muito atípico, assim, muito atípico. Acho que a gente vem para 2 jogos realmente, onde o começo dos 2 jogos foram muito ruins. Os primeiros 10, 15 minutos dos 2 jogos foram muito ruins. Eu ainda estendo um pouquinho. Acho que o jogo contra o Guarani, o primeiro tempo nosso todo foi muito ruim. Todo. Acho que a gente melhora no segundo. Mas muito sem efetividade, sem profundidade, sem agressividade. Diferente de hoje. Hoje eu acho que a gente conseguiu ser ofensivo, conseguiu não sentir o resultado, a gente conseguiu jogar, conseguiu criar boas situações. Nós chegamos pelo lado do campo, não sei quantas vezes, assim, com situações boas para poder
dar o último passe, né? Finalizamos muito, mas, né, infelizmente a gente não conseguiu ser efetivo e aí a gente sai com a derrota. Então, assim, em termos de rendimento, hoje, apesar da derrota, o rendimento foi muito melhor do que o jogo contra o Guarani, na minha concepção. O que a gente precisa fazer? O estado anímico, eles já sabem muito bem como é que funcionam as coisas. Eles já sabem muito bem como é que a gente pensa e o que a gente vai fazer. E a gente está aqui, nesse momento de dificuldade, é importante a gente dar um passo para frente. Dar passo para frente e enfrentar. Nós estamos sem o Luciano Juba, nós estamos sem os laterais, nós temos que mobilizar e, de alguma forma, criar alguma alternativa para esse momento. Não adianta ficar aqui, porque o jogador não está aqui. Não adianta. O jogador que não está, não está. Nós precisamos agora criar possibilidades, perspectivas para a gente chegar no próximo jogo e buscar a vitória. Esse é o nosso caminho. Professor, boa noite. Boa noite. Gostaria que o senhor fizesse, claro, ainda está muito cedo, uma projeção para o próximo jogo e perguntando também ao senhor se já pode contar com o Felipinho ou o Eduardo para esse desafio contra o Botafogo. É difícil fazer projeção, né? Nós temos, acho que é a maior distância que a gente tem, né? Assim, sexta-feira para domingo, deve dar 9 dias, mais ou menos, é isso, né? Vamos pensar direitinho, né, nas alternativas, trabalhar as situações, verificar aquilo que o Botafogo tem feito em casa, qual que é a postura deles, tirar o máximo, assim. Eduardo, ainda mais complicado, mais distante ainda. Felipinho, depende muito dos próximos dias, de como que ele vai reagir amanhã, depois. Talvez tenha uma possibilidade, mas eu também assim, não gostaria de cravar e criar nenhuma expectativa, não. Eu acho que a gente precisa ter tranquilidade para que a gente não tenha uma reincidência da lesão, entendeu? Assim, é uma lesão posterior, no músculo importante, precisa ter muito cuidado. Assim, a gente vai tratar com todo cuidado. Se tiver possibilidade, a gente vai verificar durante a semana. Se não tiver, nós vamos ter que aguardar para que ele possa estar completamente recuperado. E ainda tem uma coisa que é pior, porque o jogador que machuca e fica longe, ele também perde um pouquinho do ritmo. Você vê que todos os jogadores que estão voltando de lesão, eles estão voltando de uma forma diferente. Eles não voltam com da mesma forma. Eles sempre voltam com algumas dificuldades, não conseguindo fazer aquilo que eles estavam fazendo. Então também nós temos que esperar isso, né? Tem jogador que vai demorar um pouquinho mais para isso. Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu queria te perguntar especificamente sobre o Luciano Juba, mas não exatamente sobre o que ele tem feito em campo. Eu sei que durante esse processo tu sempre foi um cara que aconselhou muito, conversou muito com o Juba, desde vários meses atrás até as últimas semanas. E eu queria saber de tu o que é que tu conversou com ele antes do jogo e depois do jogo. Não, a minha conversa com o Juba antes e até hoje na pré-eleição foi um agradecimento, né, pelo caráter dele, pela capacidade, o comprometimento que ele teve, mesmo sabendo de tudo aquilo que vai acontecer a partir do dia 31. Então, assim, foi um agradecimento. Ele foi um jogador, ele falou comigo, professor, foi minha melhor temporada, né? E claro que ninguém podia cravar isso, né? Eu acho que há uma série de coisas que favoreceu muito ele nessa temporada. O posicionamento, a forma que ele jogou, né, o grupo, os laterais que jogaram, que fizeram dobra com ele ali também, foram muito importantes. Então foi realmente assim quase um ano mágico para ele, em termos de números, em termos de atuações. Então ficou-se muito o agradecimento a ele pelo desempenho, pela dedicação, por tudo que ele fez. E a gente falou para ele poder ser firme ainda nesse último jogo, para ele poder estar concentrado, fazer um jogo bom e tal. E acho que ele fez o jogo do nível dele, que ele está acostumado a entregar para a gente. Anderson, boa noite. Boa noite. Acaba que, pelo desenrolar da competição, a gente só consegue conversar em jogos na ilha. Então, assim, o Sport faz um início de jogo ruim contra o Guarani, faz um início de jogo ruim hoje, mas, de uma maneira geral, o Sport tem um bom desempenho em casa, mas fora de casa não consegue encontrar esse equilíbrio.
Então o Sport vai para mais uma partida fora de casa, onde já começa a ver os adversários encostando. Como buscar esse equilíbrio? Qual é o trabalho que você vem fazendo internamente com os atletas, visando uma melhora também fora de casa, levando em consideração que o Sport é um dos melhores mandantes da competição? Cara, assim, é difícil de falar. Você está falando depois que a gente foi lá em São Luís e ganhou lá do Sampaio, que sempre foi jogo difícil demais. Aí a gente vai lá em Goiânia, ganha do Vila, que não tinha perdido para ninguém lá. Perdeu para ninguém. A gente ganha. Vocês ainda falam isso depois que a gente empata com a Tombense. Então nós fizemos 7 pontos em 3 jogos fora e perdemos para o Guarani. Então de 12 pontos nós fizemos... É isso mesmo? 7? 7. Assim, não é longe de ser um aproveitamento péssimo fora de casa, entendeu? É um aproveitamento bem significativo diante... Mas se a gente começar a canalizar... Jogar fora de casa sempre é mais difícil, gente. É difícil jogar em casa, mas fora sempre é difícil. São situações diferentes, até pela nossa forma de jogar, a forma que os adversários jogam contra a gente. Nós jogamos muitas vezes fora de casa, o adversário nos dando a bola, esperando a situação. Então, assim... A gente fez coisas muito boas fora de casa. Ganhamos de São Paulo fora de casa, que nunca tinha ganho. Ganhamos do Campinense, que há quantos anos que não ganhava? Mais de 20 anos. Então, assim, a gente joga para ganhar. Agora, às vezes empata, às vezes perde. É como qualquer outra equipe, cara. Infelizmente, a gente não tem uma equipe imbatível, que não vai perder. Então, a gente tem muita confiança que tem capacidade, condição... de poder buscar a vitória lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto, cara. Assim, é claro que vai ser sempre jogos difíceis, mas nesse momento a gente tem que estar preparado para isso e para buscar essa vitória. Anderson, boa noite. Boa noite. O que fazer nesse momento para que o Sport ele possa ter o desempenho que ele vem tendo no segundo tempo das partidas, nas últimas 2 especificamente, no primeiro? Porque a impressão que a gente tem é que às vezes o Sport precisa levar um baque para que ele possa despertar dentro da partida. Acho que foi o que aconteceu hoje, nesse apagão dos primeiros 10 minutos. Depois o time acaba acordando, acabou não sendo suficiente para conseguir o empate. Vamos falar assim, quando vocês falam... eu acho que contra o Guarani a gente teve essa postura o primeiro tempo todo. Eu estou sendo sincero com vocês. Assim, não foi só os 10 minutos. Os 10 minutos nós tomamos 2 gols. Mas o primeiro tempo todo a postura nossa foi muito ruim. Hoje foi diferente. Mas foram 10 minutos terríveis. 10 minutos assim que a gente não tinha controle nenhum do jogo, assim, parecia que os jogadores estavam num outro lugar, assim, sem o comportamento muito ruim. Depois a gente pega o jogo, a gente tenta, cria situações também no primeiro tempo, poderia ter saído pelo menos com 2-1 ali, pelo menos em 1 ou 2 situações. Cara, é muito difícil, assim, quando você fala de atitude, de comportamento... Muito difícil, cara, porque nós estamos passando uma temporada em que muita coisa boa foi falada para todo mundo, entendeu? E às vezes a gente acaba acreditando nisso, né? Quando eu falo a gente, somos nós, treinador, atleta começa a achar que ele realmente é muito bom, ele é melhor até do que ele é, porque a fase é boa, todo mundo está bem, as situações estão boas, falam-se mais coisas boas do que coisas ruins. O momento é bom, o time está no G4, o time era líder. Então, assim, por mais que você fale, atenção, concentração, vamos estar atento, vamos concentrar, o jogo é difícil, tá? No subconsciente, às vezes, do atleta ou do ser humano, eu estou falando isso do atleta, mas isso é com todo mundo, gente. Você vai ver, assim, um cantor, um artista, em determinado momento ele deixa, talvez, que esse momento muito positivo possa ultrapassar a linha que a gente gosta, que é essa linha tênue, que é de estar extremamente atento, concentrado em cada jogo. Então eu acho que em determinado momento, enquanto eles não tomam essa lapada, eles não acreditam que a coisa vai acontecer. E aí entram pro vestiário com a carinha lá embaixo, assustado, o que eu vou fazer, achando que eu vou ter uma solução mágica, e muitas vezes não tem solução nenhuma, né? Infelizmente, a gente perde 3 pontos em função desses 10 minutos que foram muito aquém, completamente descoordenado daquilo que a gente costuma fazer. Não adianta jogar 80 minutos muito bem, se em 10
você acabou entregando talvez a chance do adversário ganhar a partida, e foi o que aconteceu. Beleza, gente? Obrigado.